Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer a análise dos membros inferiores aqui em raios-x. Lembrando, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aí, deixa seu like que isso ajuda demais o nosso trabalho. Comenta e também compartilha com seus colegas. Se você está iniciando, é bom que você assista o vídeo completo e fique até o final, que lá na parte final vai ter algumas imagens para você tentar perceber onde é que tem a fratura ou luxação. Tudo bem? É uma aula bem didática que a gente fez aqui com nossos alunos. E se você quiser aprender anatomia de verdade, já sabe, né? Clica nesse primeiro link que eu deixei fixado aí para você entrar para o nosso grupo. Então é isso, um bom vídeo para você e até uma próxima. Inferior é o seguinte, é uma das partes que já começa a te complicar. Porque ao primeiro contato, assim, não literalmente o primeiro contato, mas quando o aluno está acostumando a ver raio-x, ele acha, por exemplo, que essa parte aqui está mais para frente e que essa ficou mais para trás. De fato, pela anatomia do paciente, essa região ela é mais anterior e aquela região ela é mais posterior. Mas não é por conta disso que isso está na frente e isso está para trás. No raio-x tudo é sobreposto. Essa imagem, do jeito que ela está ali, ela está te criando uma perspectiva em 3D. Você está rodando na sua cabeça. Mas isso é impresso numa folha só. Então no raio-x é tudo sobreposto. Tá? Então tem muita coisa que a gente tem que imaginar que está por ali. E que eu sei que é anterior ou posterior por conta da anatomia. Então essa região que a gente marcou anterior é a famosa sínfise púbica. A sínfise púbica ela é muito conhecida por conta da fratura do livro aberto, típica de atropelamento. A sínfise púbica, você não tem que ficar de olho nela só quando ela realmente está muito aberta, quando criou-se ali uma fratura ou uma luxação muito grande. Mas é muito interessante que você observe o seu paciente para ver se tem um alinhamento nessa parte superior. E essa parte superior a gente chama de ramo púbico superior. Isso aqui é o famoso ramo púbico superior. Esse que está aqui embaixo é o ramo púbico inferior. Se você olha para os ramos púbicos e percebe que ele está desalinhado, eles estão desalinhados, se você conseguir perceber que eles estão desalinhados, é muito interessante que você recomende que o seu paciente faça um tratamento, talvez de quiropraxia ou fisioterapia, para alinhar isso aí novamente. Talvez ele reclame de dor aí há bastante tempo e não é nada a ver com, por exemplo, órgãos na região da pelve. É basicamente o osso que está desalinhado, tá? Aqui é a região do osso ilho. Aqui para trás é a região do osso isquio. O osso isquio ele tem um ramo também. Eu vou deixar para vocês com essa outra cor. Esse tracejado que eu coloquei é o ramo isquiático. Esse é o ramo isquiático. Só que na região do isquio tem uma área grande a ser demarcada que a gente chama de tuberosidade isquiática. E para abreviar, tem autor que coloca isso aqui como tuberisquiático. Então eles acabaram juntando os nomes. Ali na região do ilho, próximo do que vocês veem ali como acetábulo, aqui os caras chamam de colo do ilho. E aquela região propriamente, essa porção do acetábulo, ela tem muita projeção óssea. Então o acetábulo também é chatinho. Às vezes você acha que tem fratura e não tem. Existem posicionamentos específicos no raio-x que a gente consegue perceber. Tá? Então você consegue abrir mais esse espaço, rodar a cabeça do fêmur. Você consegue diferenciar mais. Voltando lá para a região do ilho, lá para cima vocês vão ter essa projeção grande, que a gente chama de crista ilíaca. A crista ilíaca também é famosa por quebrar em situação de atropelamento. Essa região grande do ilho que eu marquei para vocês costuma se chamar de asa ilíaca, asa do ilho. Tem gente que chama de fossa também. Tá? O ilho ele termina em pontas, essas pontas são chamadas de espinhas ilíacas. Essa que está mais superior é uma chamada espinha ilíaca antero-superior. E essa que ficou para baixo a gente chama de espinha ilíaca antero-inferior. Tá para frente, mas tá para baixo, tá para frente, mas tá para cima. E as posteriores, Leandro, onde termina a crista ilíaca e aqui para trás
no finalzinho da projeção. Então ali nós teríamos as espinhas ilíacas posteriores, tá? Póstero superior e aqui espinha ilíaca póstero inferior. O osso grande que a gente está vendo ali para trás é o osso sacro. E repare que dá para ver muito bem o desenho do osso sacro e ainda diferenciar o osso cóccix, tá? Se forçar o olho dá para ver o cóccix ali. Articulação conhecida entre eles, sacrococcígea, e uma articulação entre sacro e ilho, articulação sacroilíaca. Quer dizer que essa linha aí existe. Tem que ficar de olho nisso, essa linha existe. Tem muita gente que acha que tem fratura ali ao primeiro momento que olha para um raio-x, mas essa linha existe, tá? Partimos para a região do fêmur, vocês vão ver aqui que nós temos a cabeça do fêmur. Aqui nós vamos ter o colo do fêmur. O fêmur ele é bem maior estruturalmente do que o húmero, então ao invés de ser tubérculo, aqui são trocânteres. Esse aqui, por exemplo, é o trocânter maior. E esse que está aqui embaixo, a gente usa muito como referência, tá? Esse é o trocânter menor. A projeção que fica entre eles a gente chama de linha ou crista intertrocantérica. Pode ser chamada de linha ou crista, depende da vista numa peça real. Por isso que aqui no raio-x a gente usa os dois nomes, linha ou crista intertrocantérica. Passamos para baixo, aí você consegue ver aqui o tal do trocânter maior. E aqui o tal do trocânter menor. Toma cuidado, olha o que eu falei para vocês. Se o paciente tem uma idade ainda para ser um pré-adolescente, você consegue ver que muita linha que aparece aqui é linha de crescimento. Então, toda vez que pegar um exame de criança, ficar atento com isso. Ou, melhor ainda, toda vez que pegar um exame na mão, saber a idade do paciente. A pelve também vai te alertar para muita coisa. Tem hora que você vai olhar para estruturas e vai achar que é fratura. Mas reparem que aquela área que eu marquei para vocês lá em cima, ela é contorno de intestino. A marca do intestino ali, se sobrepondo ou passando lateralmente aos ossos da pelve, pode provocar uma silhueta, uma marquinha ali que você acha que é fratura, mas não é. Tá? Então tem que ficar muito atento com isso. Aqui, ó, deixa eu aproveitar, mesma coisa, vocês podem dizer que aqui vocês estão enxergando o terço proximal do fêmur. Passando mais para baixo, nós teremos o corpo. Então, nessa parte que ficaria mais para cima, nós teremos o corpo do fêmur. Nessa parte que a gente chega mais para baixo, a gente diz que aqui nós temos o terço distal do fêmur. Ou porção distal do fêmur. Mesma história que tinha lá na região do membro superior, próximo ao cotovelo. A gente classifica isso aqui também como côndilos, tá? Reparem que agora o seu ponto de referência, ou na verdade os seus pontos de referência são tíbia e fíbula. A fíbula é fina e fica para fora. Então o côndilo que está na direção da fíbula é o côndilo lateral. Na direção da tíbia é o côndilo medial. Não deixando passar despercebido, aqui nós temos a famosa patela. A patela, ela tem o ápice voltado para baixo, ápice patelar fica para baixo. Toda estrutura que tem um ápice contrário a ela é uma base. A base da patela fica para cima, base patelar. Aqui para baixo nós temos côndilos tibiais também, tá? Côndilo tibial medial. E aqui nós teríamos um côndilo tibial lateral. Na fíbula, a gente vai enxergar a cabeça, aqui para cima o ápice e aqui para baixo o colo. Então aqui a gente tem ápice, cabeça e colo da fíbula. Ali para cima, esses dois pontinhos são bastante curiosos, são chamados tubérculos intercondilares, tá? Um mais para o meio, um mais para o lado. A tíbia vista lateralmente, você consegue perceber a tuberosidade da tíbia, famosa por ter avulsão. A avulsão é quando rasga o osso. Tá? Dá para ver perfeitamente.
Ápice da fíbula, cabeça e colo. Passou para baixo, toda a porção grande aqui para baixo a gente pode chamar de corpo. Essa é a parte proximal que vocês viram. Interessante é lembrar que tem uma articulação entre tíbia e fíbula ali em cima, tem uma articulação entre tíbia e fíbula aqui embaixo. Tem lá para cima a chamada articulação tibiofibular proximal. Consequentemente, aqui para baixo nós vamos ter a articulação tibiofibular distal. Pegou a porção grande do osso? É corpo, tanto de tíbia quanto de fíbula. Terço ou porção proximal, terço ou porção distal. Pontos famosos que tem ali nessa região são os maléolos. Maléolo da fíbula. Fíbula é fina e fica para fora. Então o maléolo que está para a fíbula é o maléolo lateral. E o maléolo que ficou para a tíbia, já que ele é o osso mais grossinho, é o maléolo medial. Famosa articulação conhecida como tornozelo, mas que a anatomista gosta de complicar as coisas, então também é conhecida como articulação talocrural. Antigamente o osso tíbia era chamado de osso crural. Tá? Chegamos ali para baixo, então vocês já estão vendo os ossos do tarso. Aí a gente consegue marcar. Esse que está aqui, já fazendo contato com a tíbia, é o talos. Reparem que o calcâneo ele é grandão e ele predomina essa parte posterior. O cuboide é vizinho a ele. E lá para frente restaram 3 cuneiformes. Os 3 cuneiformes que vocês estão vendo aqui, nós conseguimos ver melhor aqui. Ficou para a direção do primeiro dedo, é o cuneiforme medial. Ficou para o outro lado, é o cuneiforme lateral. E ficou entre eles, é o tal do cuneiforme intermédio. Então, todos esses aqui são os famosos cuneiformes. Passados os cuneiformes, os ossos que nós vamos ver lá para frente são os metatarsos. Se você prestou atenção na aula de superiores, você sabe que aqui é a mesma coisa. Primeiro meta, segundo, terceiro, quarto e quinto. Passamos um pouquinho para frente. Então você sabe que aqui nós temos agora as falanges consideradas proximais. O problema é que no pé elas começam a ficar realmente muito pequenas. Agora nós temos as falanges médias. Olha o tamanho que é uma falange média. Se era ruim ver fratura em ossos da mão, imagina do pé. Agora sim, as falanges distais. Mesma regra do que você sabe lá da parte superior. Aqui, mesma coisa, marcar a articulação entre os ossos, tá? Se é metatarsofalangiana, se é interfalangiana proximal distal, aquela velha história. Tem 2 articulações que são extremamente importantes para vocês lembrarem. Existe essa primeira articulação e existe essa próxima articulação. Essa é a chamada articulação tarso-metatársica, ou também conhecida como articulação de Lisfranc. E essa aqui é a chamada articulação transversa, ou também conhecida como articulação de Chopard. E por que você marca essas articulações e fala que é tão importante? Quem ficou aqui para trás é considerado retropé. Quem ficou aqui no meio é considerado mediopé. E quem ficou lá para frente é considerado antepé. Então quer dizer que as áreas do pé são separadas por essas 2 articulações, tá? A gente não marcou, mas aqui é o navicular, ó. Nós tínhamos marcado todos, exceto o navicular. O talos está aqui, calcâneo está aqui, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Agora, para terminar, um pé com carga, quer dizer, o paciente em pé fazendo o exame em perfil. Aqui é o famoso osso talos. Reparem que o osso talos ele tem a sua área considerada tróclea. O osso talos
Ele tem uma região chamada também de cabeça. Ele é vizinho ao calcâneo. Reparem que o calcâneo ele tem essa projeção forte. Isso aqui é chamado de sustentáculo. Só que ele sustenta o peso do talos. Por isso que ele é chamado de sustentáculo do talos. Só que esse sustentáculo do talos pertence ao calcâneo. Então os caras chamaram isso aqui de sustentáculo do talos do calcâneo. Depois você vai ver que lá para frente nós temos uma projeção aqui com o osso navicular e aqui para baixo ficou o cuboide. Aqui são o que a gente chama de cuneiformes sobrepostos. Muito difícil você acertar ali quem é quem está fraturado, por exemplo. Então, cuneiformes sobrepostos. Metatarsos sobrepostos. E aqui falanges sobrepostas. Para finalizar, só esse carinha que estava passando despercebido, na verdade são dois. Lembra quem é esse ossinho que está embaixo aqui, daquela área que você conhece como cabeça do metatarso? São os tais sesamoides. Então, em particular, você tem que lembrar dos tais sesamoides. Os sesamoides, eles aparecem aqui. Tem muita variação, tá? Geralmente são 2 sesamoides, mas tem paciente que tem 3, ó. Tem paciente que pode ter 3 sesamoides. E o último detalhe que é realmente importante que você se lembre sempre é a tal da tuberosidade do 5º metatarso. Tuberosidade do 5º metatarso é importantíssimo que você se lembre que ela é famosa por ter fraturas. Tá? Bora fazer o teste? Vocês que falam aí pra mim agora, tá? Onde que tá aí? É fratura ou luxação? Fratura no corpo da tíbia. Ok. Olha lá, cuidado, hein? Você reparou que tem linha do crescimento? Nem tudo que tá aqui é fratura, hein? Não seria teoricamente no colo, mas essa aqui então a gente pode colocar assim, ó, fratura no terço proximal da fíbula. Ok? O colo estaria mais ou menos aqui, ó. Caso 2. De qual maléolo? Os dois. E esse aí? Fraturas em corpos de terceiro e quarto metatarsos. O que nós marcamos aqui são os mais evidentes. Isso aqui já dá para encaminhar para cirurgia sem nem pensar. Só que é sempre interessante que você sempre tome cuidado. Ó, pode ser que tenha mais fratura aqui? Pode. Pode ser que tenha mais fratura aqui? Pode. Se caçar, acha. Tá? Lembra sempre em consideração tudo aquilo que você está desconfiando. Pode ser que tenha fratura aqui para baixo? Ó, parece que tem fragmento ósseo aqui, tá vendo? Leva sempre em consideração, tá? Caso 4. Fratura em linha ou crista intertrocantérica. Fratura em linha ou crista intertrocantérica. Depois você vê que ela pegou a linha ou crista, você vai reparar até, né? Você vai reparar até nos trocânteres. Ok? Caso 5. Luxação. Boa. Onde? Se é luxação, é articulação, correto? Da articulação metatarso, metatarso
metatarsofalangeana do segundo dedo. Caso 6. Fratura do calcâneo. Olha só. Quando você olha para uma região e acha uma fratura, não para ali. Tudo bem que tem uma fratura aqui? Olha como o pé é complicado. Achou uma fratura? Não para. Você achou uma fratura? Mas olha só as linhas pretas que representam fratura passando dentro do osso. Provavelmente tem fratura aqui e ela passou para cá. E se você reparar, ó, tem um certo degrauzinho do osso aqui, ó. Tudo leva a crer que tem fratura aqui também. Tá? A mais evidente para nós é a fratura da tuberosidade do calcâneo. Caso 7. Estamos acabando, hein? O plantão vai ser tranquilo, graças a Deus. Olha como a radiografia de criança é trabalhosa. Olha a quantidade de linha de crescimento. Onde não tem linha do crescimento? Onde não tem epífise. Se aqui não é epífise, aqui é fratura. Então aqui nós temos uma fratura da tuberosidade do quinto metatarso. Caso 8. Criança também. Fratura ou luxação? Luxação na articulação interfalangiana proximal do quinto dedo. Era isso? Não parece que está fraturado porque você olha para cá, tem 3 ossinhos. Aí você lembra, tem 3 falanges. Mas isso aqui não pode ser metatarso, né? É porque um desses ossinhos é uma epífise. Olha o desenho aqui, ó. Falange, epífise. Falange, epífise. Dá um certo trabalhinho, mas um deles ali é epífise, tá? Caso 9. Muito chato, né? Você tá vendo por que você tem que perguntar várias e várias coisas pro seu paciente? Se ele não contar certinho pra você onde ele bateu, como que ele caiu, onde que tá doendo, esse é bem complicadinho. O problema desse tá aqui, ó. Não parece um parafuso? Isso aqui é a fratura do sesamoide lateral. Tá vendo por que a anamnese é extremamente importante? Por fim, caso 10. Esse paciente está internado, vocês estão vendo uma sonda. Fratura ou luxação? Luxação coxo-femoral ou luxação do quadril.